Olá, tudo bem com você? Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus esteja em sua vida. Pela misericórdia e pela bondade do Senhor, aprove a Ele nos dar mais essa oportunidade para que eu pudesse estar aqui e meditar, expor a palavra dEle. Eu estou expondo o Evangelho segundo escreveu Lucas. Estou no capítulo 7. Hoje estarei encerrando este capítulo. Eu tenho outros vídeos a respeito deste Evangelho, desde o capítulo 1. Inclusive, eu tenho uma playlist e eu vou deixar acima no card esta playlist. Vamos lá. Pronto, está aí. A pecadora perdoada. Convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. Lembrando que este fato aqui, narrado por Jesus, Lucas ele não traz detalhes onde é que o fato aconteceu. Ele diz o seguinte, que o cidadão que o convidou para jantar, ele era um fariseu, um parushim, e era um jantar. A palavra grega para jantar é fago. E eles tomaram lugar à mesa. Outra coisa que nós devemos sempre lembrar é que tem outras passagens na Bíblia, lá em Mateus 26:6, tem também Marcos 14:3, tem lá em João capítulo 11, versículo 2, e estas passagens que eu citei aqui, tanto de Mateus 26:6, Marcos 14:3, João 11, não tem nada a ver com esta passagem aqui. Os acontecimentos foram parecidos, semelhantes, mas as pessoas envolvidas não eram as mesmas. Porque lá em Mateus 26, Marcos 14, João 11, a mulher que agiu parecido com esta mulher aqui da casa de Simão era Maria, a irmã de Lázaro. É só você dar uma lida lá em João 12:3 que você vai compreender. Lá está assim, então Maria, tomando um arratel de unguento de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus e enxugou-lhe os pés com seus cabelos. Está lá no Evangelho de João 12:3. Então, esta passagem que nós vamos meditar aqui e expor, ela não tem nada a ver com a passagem lá do Evangelho de João, do Evangelho de Marcos 14 e também do Evangelho de Mateus 26. Porque lá, pode ver, estando Jesus em Betânia, Mateus 26, estando Jesus em Betânia, em casa de Simão, o leproso. Então, mas quem estava lá? Não é a mesma mulher aqui. Aqui Jesus está na casa de um fariseu e ele foi convidado para um jantar. 37. E eis que uma mulher da cidade, veja que ele não citou o nome da cidade, pecadora,
sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento e, estando por detrás, aos seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos e beijava-lhe os pés e os ungia com unguento. Então, primeira coisa aí, os personagens desse relato. Estava ali um fariseu, Jesus, e também entrou uma mulher. E a Bíblia diz que ela é uma mulher pecadora. Nós não sabemos qual tipo de pecado que esta mulher ela cometia. Nós não sabemos. Falar que ela era uma prostituta, estaríamos cometendo um erro. Qualquer coisa que disséssemos a respeito do ato que ela praticava, nós estaríamos errando, porque a Bíblia não diz, a Bíblia se cala no que se diz respeito à vida que aquela mulher levava. Mas a Bíblia diz que ela era uma mulher pecadora. Os cobradores de impostos eram taxados como os pecadores. Os pagãos, eles eram também taxados como pecadores. Os idólatras também entravam na categoria de hamartolos. É o termo grego que está aí para pecadora. Nós não sabemos. Então, e ela ficou sabendo que Jesus estava ali na casa do fariseu e levou um vaso de alabastro. O que é um vaso de alabastro? Alabastron, uma caixa feita de alabastro, é o nome de uma pedra, no qual os ungüentos eram preservados. Os antigos consideravam que o alabastro era o melhor material para preservar os seus ungüentos. Quebrar a caixa provavelmente significa quebrar o selo da caixa do vaso de alabastro. Então, alabastro é um tipo de pedra em que se fazia esta caixa, onde era colocado o quê? O unguento é um óleo. O unguento, a palavra é um óleo. E esta mulher fez isso. Então ela, estando por trás, aos pés, então eles estavam numa espécie de um triclínio. Eu não sei se vocês já viram um triclínio. O triclínio não é a mesa dos povos orientais, não era igual à mesa nossa aí, que tem em torno de 80 centímetros de altura. Não, o triclínio ele era algo baixo, no formato de um L, ou melhor, formato de um U. E as pessoas ficavam praticamente deitadas, apoiado em almofadas, e nesse formato de U, era onde os serventes eles entravam para colocar a comida no triclínio. Então o triclínio era esse formato de um U, em que nesses 3 lados do triclínio as pessoas deitavam, esticavam os pés para trás e ali eles iam estendendo a mão, iam comendo apoiados sobre almofadas. Depois você pesquisa triclínio, foto de triclínio, entra na internet e pesquisa para você ver. Tinha o triclínio romano, inclusive aquela pintura da ceia famosa que tem, está totalmente fora, em que o pintor ele fez a pintura de Jesus ao lado dos apóstolos sentado à mesa. Está totalmente fora de contexto. Na verdade, Jesus estava ali num triclínio. É um tipo de uma mesa baixinha, talvez em 30 centímetros no máximo,
Ela era cercada de tapetes, onde as pessoas se acomodavam, esticavam, deitados, e a comida era colocada nesse tipo de mesa. Então, muito comum ali no período do Oriente Médio. Então, por isso que Jesus estava esticado ali com os pés para trás. Então, estando por trás, por detrás. Então, na parte de trás ficavam os pés esticados. E ela não entrou debaixo da mesa. Não, nada disso. É só você pesquisar. Triclínio era o nome da mesa que as pessoas usavam para comer. E provavelmente, como o fariseu deve que era uma pessoa abastada, então ele tinha. E diz o seguinte, que chorando, ela estava chorando, Claio, lamentando, aí chorando, lamentando, regava os pés. Ela umedecia os pés com as suas lágrimas e enxugava, equimasso, é o nome da palavra grega, enxugar, secava com os próprios cabelos, trix, cabelos, e beijava-lhes, catafiléu, é beijar, várias vezes os pés, e ungia, aleifo, ungir com o unguento. Prosseguindo, ao ver isso, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo. O que quer dizer consigo mesmo? Ele não expressou isso. Ele falou com ele mesmo, internamente. Ele pensou, na verdade ele pensou. Então o fariseu, naquele exato momento, ele pensou: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Novamente, Lucas traz os detalhes dizendo que essa mulher é pecadora, mas ele não diz novamente qual o pecado que ela estava cometendo. E esse fariseu aqui, esse parushim, ou parushim é fariseus, parushi, né, no singular. Esse parushi aqui, que é um fariseu, ele começou a pensar com ele mesmo: esse homem, se fosse profeta, porque o profeta tinha esse dom de saber por antecipação as coisas. Então, se esse homem fosse profeta, ele saberia muito bem quem e qual é a mulher que está tocando nele. Porque aceitar o toque de uma pessoa pecadora, ele se tornava impuro. O interessante é que esse parushi aqui, ele não sabia quem estava ali ao lado dele. Dirigiu-lhe Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão. Então nós sabemos que este homem aqui, o nome é Shimon. Veja aqui a outra passagem que eu disse lá de João, fala que é Shimon também. Esse nome é muito comum ali muito comum ali na região de Israel. Pedro, João, Yohanan, Judas era um nome comum. Pode ver que um dos irmãos de Jesus chamava Judas, e um dos apóstolos de Cristo também era Judas. E tinha outro Judas também ali no ministério de Jesus. Eram nomes comuns na época. E o outro diz que o Simão o leproso, é para distinguir do outro. E aqui é o Shimon também. E aí Jesus fala: tem uma coisa, Shimon, uma coisa tenho a dizer-te. Ele respondeu: dize-a, mestre. Veja que ele considerava Jesus como, no primeiro momento, ele considerava Jesus como um profeta. Mas como Jesus, no pensamento dele, ele pensou que Jesus não sabia quem era aquela mulher e pensava que Jesus era um profeta, ele mudou, parece que de pensamento. Mestre, didascalos, professor, dize, meu professor. E aí Jesus
conheceu a mente dele. E ele começa a falar uma parábola. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Então, olha só. Um credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários. O que era um denarion? Denarion era uma moeda romana de prata usada no período do Novo Testamento. Esta moeda de prata de cerca de 3.898 gramas era o valor pago por um trabalhador. Então, o denário parece que era costumeiramente o pagamento devido por um dia de trabalho. Você dá uma lida lá em Mateus 20, você vai perceber isso, que o denário era a moeda que era usada para pagar por um dia de trabalho. Então, um devedor devia 500 denários, ou seja, 500 dias de trabalho, mais de um ano de trabalho. O outro, apenas 50, 2 meses de trabalho. Não tendo nenhum dos dois com que pagar, perdoou-lhe a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? E outra coisa, o termo que ele usou aí, amar aí, não é filéu. Ele usou o verbo agapau, que aí vinha a palavra agape, que é o amor de dar sem interesse de receber em troca. É o amor sacrificial. É o amor que alguém está disposto a abrir mão de alguma coisa. E aí o Simão respondeu-lhe Simão: suponho, ou seja, eu assumo, eu deduzo que aquele é quem mais perdoou. Jesus replicou-lhe: julgaste bem, ou seja, o seu julgamento está correto. Julgaste que é crime, ou seja, a sua escolha de dizer que aquele que mais perdoa é a sua resposta, você julgou bem. E voltando-se para Simão, disse, e voltando para a mulher, melhor dizendo, disse a Simão: olha só, vê esta mulher. Ou melhor, ele faz uma pergunta: vês esta mulher? Ou seja, perguntou para Simão: está vendo essa mulher, Simão? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Porque era muito comum, quando alguém era convidado para estar na casa de uma pessoa, assim que ele entrava, ele tinha um escravo para lavar os pés, enxugar os pés, dar um tratamento digno para o convidado. E também, geralmente, ele era beijado. As pessoas, até hoje no Oriente Médio, tem esse costume de beijar. Mas vamos ler mais na frente. E você vê essa mulher? Eu entrei na sua casa, você não lavou meus pés. E esta mulher, desde que eu entrei, ela fez isso. Olha aqui, não me deste ósculo. Ou seja, quando eu entrei na sua casa, Simão, além de você não me lavar os pés, você não me deu um ósculo. O ósculo aí é filema, é um beijo. Entretanto, desde que entrei, não cessa de beijar os pés. Não me ungiste com óleo. Olha aí. Mas olha aí, é um óleo de oliva. Mas esta com bálsamo, com unguento, ungiu os meus pés. Por isso te digo, perdoados-lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou, mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse a mulher: perdoados são os teus pecados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz.
Interessante. Interessante. Jesus não se importou com o questionamento daqueles que estavam ali à mesa. Ele nem estava nem importando nem um pouquinho o que os homens estavam pensando dele. Ele disse: estão perdoados os teus pecados, vai-te em paz. Pois bem, cheguei ao final de mais um capítulo. No próximo capítulo estarei entrando no capítulo 8 deste mesmo Evangelho. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus e que o Senhor te abençoe poderosamente.